Bom dia a todos. Declaro aberta a sessão ordinária da primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, nesta data de 18 de março de 2025. Leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Alguma emenda, alguma retificação, senhores? Não havendo, declaro aprovada a ata da sessão anterior. Expediente, senhora secretária. Sem expediente. Na ordem administrativa, a presidência comunica que participará da presente sessão como convocado o doutor Roberto Guedes para julgamento dos processos com ampliação de quórum. Na ordem administrativa, proposições de comunicações, doutor Luiz Alberto, embargador Dilermando, embargador Cornélio. Também não. Exaurida a ordem administrativa, doutora Jeane, alguma consideração? Seja bem-vinda novamente aqui a esta Câmara. Vamos requerer que Vossa Excelência fique aqui permanentemente. Ao Ministério Público. Na ordem jurisdicional, nós temos a inscrição no número 9 do doutor Bruno Pacheco Cavalcante e também do doutor Tiago José de Araújo. O número 9 é um processo da minha relatoria, uma apelação civil, fala primeiro o apelante, se houver apelação de ambas as partes, fala o apelante. Como sempre o fazemos, a presidência apela para os advogados que, se puderem cingir a defesa ao que foi importante, ao foco da questão, nós agradecemos, dada a quantidade de processos para julgar e também a convocação para integrar as outras câmaras com quórum ampliado. Mas, de qualquer maneira, fica respeitado, ressaltado que fica respeitado plenamente o tempo legal para a defesa oral. Com a palavra, doutor. Tá ligado? Tá. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Cláudio Santos, desembargador Cornélio, desembargador Lermano, novo representante do Ministério Público, nobres advogados, a quem eu saúdo na presença do meu colega Bruno Pacheco. Eu vou tentar ser bem sucinto, só tentando chamar a atenção para pontos relevantes que, na nossa ótica, não foram observados na sentença. A ação de origem é uma ação monitória proposta pela apelada, em face dos meus constituintes, os apelantes, com base num contrato de compra e venda de aproximadamente 30 lotes. A tese da apelada, que foi a autora na demanda, foi de que esses lotes foram adquiridos pelos apelantes, depois foram oferecidos como garantia perante um terceiro, e, em razão da transferência para esse terceiro, haveria necessidade de pagamento do preço. A sentença, considerando os contratos que foram anexados aos autos pela apelada, julgou procedente o pedido e condenou nossos constituintes ao pagamento do preço. Só que assim o fez, como eu disse, levando em consideração somente os contratos que foram acostados pela apelada nos autos. E o que é que a gente tentou mostrar na origem, que na nossa ótica não foi observado. Diversos foram os instrumentos que foram celebrados
entre as partes, apelantes e apelados. Nos autos constam 5. Pela apelada, autora, um contrato de compra e venda datado de setembro de 2015, 1º de setembro de 2015, um aditivo contratual datado de 24 de fevereiro de 2016 e, pelos apelantes, o mesmo contrato de compra e venda envolvendo os mesmos lotes, 30 lotes, datado de 10 de janeiro de 2013, 2 anos antes. Outro contrato datado de 4 de setembro de 2015 e um aditivo datado de 24 de fevereiro de 2016. Ou seja, são diversos instrumentos que estavam nos autos dispondo sobre a mesma aquisição desses 30 lotes. Na nossa ótica, ao desconsiderar o contrato que foi juntado pelos apelantes sem nenhuma justificativa, a sentença deixou de observar que a relação contratual ela tinha uma condição resolutiva que se culminava no encerramento da compra e venda, na extinção da compra e venda, no retorno dos lotes para a vendedora, que é a apelada, e na extinção da obrigação dos apelantes de pagamento. Qual era essa condição resolutiva? Esse contrato que nós anexamos foi assinado pelo terceiro que era credor dos apelantes e recebia os lotes como garantia. Está aqui, 4 de setembro de 2015. E lá previa que os imóveis objetos da transação estão sendo dados como garantia do cumprimento das obrigações dos apelantes pelo pagamento de dívidas de uma conta garantida BB Giroflex, número tal, uma conta da apelante, JF Fernandes, junto ao Banco do Brasil. Esse mesmo contrato, ele previa que uma vez quitado essa operação, os lotes saíam da garantia do contrato e retornavam ao patrimônio da vendedora, ou seja, não tinha obrigação de pagamento. Sem nenhuma justificativa, infelizmente, a sentença desconsiderou completamente esse segundo contrato. O magistrado responsável pela instrução, que lamentavelmente não foi o mesmo que proferiu a sentença, o processo foi para as metas do CNJ, durante a audiência de instrução, após ouvir o meu constituinte, o apelante, e ter conhecimento de todas as transações, mandou oficiar ao Banco do Brasil para apurar como havia sido pago essa operação bancária. Por quê? Porque o terceiro adquirente, depois de várias tentativas de ser ouvido na audiência, não compareceu, juntou uma declaração onde ele afirmava expressamente que o pagamento da operação se deu por mim, pessoa física declarante. Então, durante a instrução, quando se deparou-se com essa declaração, quando se deparou-se com o depoimento do meu constituinte, o magistrado determinou a expedição do ofício ao Banco do Brasil. E o banco respondeu ao ofício depois de 3 vezes de reiteração, afirmando que as modalidades de empréstimo, financiamento, são realizadas do pagamento delas por débito em conta. Não é possível o pagamento em espécie e não localizamos a geração de boleto para essas operações. Ou seja, o pagamento foi feito por débito em conta da empresa. A condição resolutiva do contrato, ela se operou. O pagamento da dívida dos apelantes perante o terceiro foi realizado. Os lotes deveriam retornar para o patrimônio da vendedora e extinguir a obrigação de pagamento. Inclusive, não se tem notícia até hoje da transferência desses lotes para os terceiros. Então, é nesse sentido, excelências, já encerrando a minha sustentação, que a gente pede a reforma da sentença para julgar improcedente a ação monitória, considerando que, em razão da operação da condição resolutiva, a obrigação de pagamento ela deixou de existir. Obrigado, excelência. Satisfeito. Pois não, outro advogado inscrito. Vossa Excelência fala pelo apelado. Pelo apelado, Excelência. Excelentíssimos senhores desembargadores, desembargador Cláudio Santos, desembargador Cornélio. O processo está à unanimidade pelo não provimento. Então, eu dispenso a sustentação, Excelência. Na sequência, nós temos o 10, doutora Fernanda Fernandes. Bom dia, doutora Fernanda. Não há
inscrição no 10 da outra parte. Pois não, doutora Fernanda. É uma apelação cível. Muito bom dia, excelências. É uma apelação cível, número de ordem 10, então o número de Natal é parte apelante. Posso dar início? Pois não. Muito bem. Bom, cumprimento a todos os excelentíssimos senhores julgadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, a ilustre representante do Ministério Público, aos colegas advogados aqui presentes e aos serventuários desta casa. Bom, senhores, como os senhores muito bem podem observar do recurso interposto pela Unimed Natal, a Unimed Natal se insurge contra a sentença proferida pelo juízo, que determinou que a Unimed Natal fosse obrigada a custear um tratamento pelo método Bobat, né? Dê licença, doutora. Parece que só tem uma, né? Parece que só tem uma ostentação. Tem ostentação da outra parte? Temos, só temos dessa... Da parte apelante, isso, da que é a apelante, né? Unimed Parece que Natal. está sendo provido, excelente. Tem um voto divergente meu, né? Talvez vá para ampliação, né? Não é isso? Só tem um. Está sendo provido, nem tem um voto divergente meu. Então vai para ampliação, Vai né? para ampliação? Eu ia anunciar, mas de qualquer maneira sempre Porque estão mantidos os votos e então um voto divergente do embargador tem uma Guilherme. divergência de minha parte, vai para ampliação, né? Então, na ampliação de voto. Muito obrigada. Obrigada pelo esclarecimento, excelência. Vamos lá. O doutora Ana Karenina da Holanda, o desembargador Cornélio 17. 17. Vossa Excelência vai falar por qual parte? A apelação de ambas as partes. Então, São Vossa Excelência foi recurso adesivo ou é aquela ação mesmo normal? dois apelos. Há também a inscrição do doutor André Franco. Não importa. Vossa Excelência fala da parte dele. Não, eu falo pelo cliente, que é o seu Modesto. Ah, sim. Ele fala pela Edson que é a esposa dele, a terceira interessada. Compreendo. Ok, pois não, doutora. Aí o desembargador Cornélio é o relator. Está desligado. Agora. Posso falar? A presente demanda é uma apelação cível na qual a parte autora tenta ver reconhecido a união estável entre ela e o meu constituinte, apresentando um rol de bens supostamente adquirido durante a relação. Na sentença, a magistrada reconheceu, na verdade, que o relacionamento havido entre os dois nada mais era do que um concubinato impuro, considerando que o meu cliente é casado e era de conhecimento da autora o estado civil dele de casado, tanto é que durante a audiência de instrução e julgamento ela confessou que sabia que ele era casado e que sabia que ele nunca teve a intenção de se separar de sua esposa, até porque não queria dividir os bens. Porém, a magistrada reconheceu que o chalé Encanto, que é um dos bens que for apresentado, ficaria sobre o poder dela, considerando que o meu cliente não provou que adquiriu, que a aquisição partiu único e exclusivamente pela autora. Na realidade, existe um vasto arsenal probatório de que o imóvel for adquirido pelo meu cliente. Haja visto que ela se declarou empregada seletista, com salário que
variava entre 2.000 e 2.500 e que deste valor ela tirava a sua manutenção. O citado bem foi adquirido em outubro de 2015 pelo valor de R$ 70.000 e fora quitado em fevereiro de 2016. Portanto, o valor recebido por ela enquanto salário não conseguia pagar em tão curto tempo o valor de 70.000. Ademais, existem nos autos 2 contratos, no qual o bem fora vendido ao meu cliente e à sua esposa pelo valor de 70.000, acompanhado do recibo que fora dado assim que o bem fora quitado. Ela também juntou um outro documento no qual o bem fora vendido por 75.000, juntando o mesmo recibo que fora dado ao meu cliente. A magistrada disse que as partes concordaram que a empresa Chalé Encantos pertencia a ela. Na verdade, não foi assim. As partes concordam que a pessoa jurídica está no nome dela e que a empresa está sob a administração dela. Porém, o bem imóvel for adquirido pelo meu cliente e pela sua esposa. Tanto é verdade que, na réplica, a parte autora confessou que o bem for adquirido pela senhora pela senhora... Só um instante. Que tal bem for adquirido em 5 de outubro de 2015 pelo casal Modesto e Fátima, que no caso é a concubina, através de pagamentos realizados com cheque de terceiros recebidos pela empresa pertencente ao casal Modesto e Messia. Razão pela qual não há como manter essa decisão acatando a propriedade do bem imóvel em nome da senhora Fátima. Quanto aos demais bens, apesar dela ter elencado 18 itens como adquirido por ela e pelo requerido, em audiência ela mesma confessou que apenas 4 foram adquiridos no período do relacionamento. Porém, em todos os 4 foram adquiridos com valores de cheques recebidos de terceiros pela empresa Aquaforte, que fora reconhecido como propriedade do casal Modesto e Messia. Razão pela qual, Excelência, venho pedir que seja modificada a sentença no sentido de que o bem imóvel Chalé Encantos, encravado em Serra de São Bento, volte e seja reconhecido como patrimônio do casal Modesto e Messia. E também, na mesma sentença, a MM juíza reconheceu que o senhor Modesto pegou emprestado com a senhora Fátima o valor de R$ 20.000 para aquisição de um terreno no condomínio Ecoville, que foi declarado por ela que houve esse empréstimo. Porém, o senhor Modesto reconheceu que houve esse empréstimo, porém disse que o valor fora devolvido a ela quando da aquisição do carro Corolla, que fora dado 30.000 de entrada, dos quais 20.000 era a devolução do valor e 10.000 foi uma contribuição dada por ele para a aquisição do bem. Diante dos fatos aqui narrados, eu venho requerer que a sentença seja modificada nessa situação do bem imóvel, onde está registrada a pousada Chalés Encantos, e que seja excluída essa obrigação do meu cliente de devolver à autora o valor de R$ 20.000 com as atualizações. O meu voto é pelo conhecimento desse provimento do recurso, mantendo-se a sentença em todos os seus termos. Na sequência, nós temos a 15, doutora Fernanda Fernandes. 15. E também está inscrito o doutor Bruno Henrique. Doutor Bruno Henrique
A Gerson Ferreira da Silva. É um agravo. Relatoria desembargador Dilerman. 15. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, desembargador Cláudio Santos, excelentíssimo senhor desembargador relator, desembargador Lermando Mota, demais julgadores aqui presentes, ilustre representante do Ministério Público, serventuários de justiça, meus nobres colegas advogados. Senhor presidente, hoje nós temos o privilégio de estar nesta Câmara, sobretudo com o ar-condicionado funcionando, que as demais, devido à pane elétrica, não estão. Mas o caso trazido a julgamento de Vossa Excelência diz respeito a uma criança diagnosticada com autismo que foi submetida a uma junta médica de forma unilateral por parte da operadora de plano de saúde. E o que mais surpreende dessa vez, doutora Jeane, é que além da redução da carga horária, a operadora de plano de saúde mudou o método terapêutico prescrito para aquela criança. Tem duas tentações, né? Isso. A criança estava com a prescrição para o método DIR Fluortime, método esse que eu já adianto desde logo, que existe inclusive previsão na própria ANS, que quando da edição da resolução normativa número 539, uma das terapêuticas lá inseridas na discussão sobre a viabilidade ou não dessa resolução foi o DIR Fluortime, antes que venha qualquer tipo de questionamento sobre a viabilidade técnica do método. E aí o plano disse, olha, a partir de hoje você não vai fazer mais DIR Fluortime, você vai fazer método ABA. Ou seja, o plano de saúde por duas vezes ele errou. A primeira, quando diminuiu a carga horária do tratamento da criança, do usuário, e o segundo ponto e principal, quando mudou a técnica prescrita pelo médico, ou seja, a avaliação do médico existente. E aí eu preciso falar de forma muito objetiva, sem querer, obviamente, vulgarizar minhas palavras, mas eles pegaram a prescrição médica do médico, rasgaram, botaram no lixo lá da Unimed e disseram, não, a partir de hoje não vale nada, o que vale é o que decide a junta médica. E aí eu chamo a atenção para essa questão da junta médica, que tem um ponto muito importante e muito interessante. Quem é que compõe uma junta médica? Essa junta médica é composta por um médico fora do estado do Rio Grande do Norte, ou seja, que sequer conhece o paciente, ele olha a prescrição médica e diz eu concordo ou não concordo, sem sequer avaliar. E essa questão da junta médica, ela não deve ter cuidado na aplicação somente para autismo, não. Porque eu, particularmente, já vi questões de junta médica muito sérias para tratamento oncológico, para tratamento de isquemia cerebral, entre outras coisas tão graves quanto o autismo. E aí vem um médico e aí se põem vossas excelências no lugar desse usuário. Porque a gente precisa, para sentir a dor do outro, é pelo menos se colocar no lugar dele. Diga a vossas excelências, se eu estou hoje fazendo um tratamento oncológico, vem aquele plano de saúde, porque o plano de saúde, óbvio que e aqui eu não estou para discutir equilíbrio contratual, porque existe uma contrapartida financeira por parte do agravante e a contrapartida que ele quer é a prestação de serviço de saúde. E aí, vossas excelências, como julgadores estão no meio de um tratamento, vem sua operadora de plano de saúde e diz, olha, a partir de hoje você não vai fazer o tratamento que você precisa, você vai fazer o tratamento que eu quero. Agora, por quê? Porque eu quero? Apenas para baratear o custo? Porque houve uma prescrição. O médico da junta médica é um médico de fora totalmente alheio que nunca viu a criança, nunca viu, não conhece. Se perguntar quem é Gerson, ele vai dizer, foi só mais um que eu avaliei o prontuário. E aí surge o empate. O médico assistente e o médico da junta. Aí vão nomear o desempatador. O desempatador ele é atribuído pela operadora. E a operadora chega com 3 nomes e diz para aqui, os 3 nomes que você pode escolher são esses 3. Não chega para você como usuário e diz, olha, por favor, veja um terceiro médico da sua confiança, que avalie seu filho, para que ele possa dizer se o seu tratamento está condizente com a necessidade dele. Aí vem a operadora, repito, com um terceiro médico escolhido por eles para dar a decisão. Eu, particularmente, nesses anos que me arrasto em gatinho aqui na advocacia de saúde,
Nunca vi uma junta médica favorável a um usuário. Nunca. Absolutamente nunca, doutora Giane. E isso é de se chamar a atenção. Se pelo menos um a cada 10, um fosse para o usuário, mas não tem nenhum. Nenhum. Então, eu acredito que nesses poucos minutos que falei, 5 minutos, sejam suficientes para robustecer o entendimento de Vossa Excelência que a gente está diante de uma abusividade. Sem contar que, já dizia o professor Diógenes da Cunha Lima, advogado não precisa ensinar de juiz ou desembargador o que é direito. Mas a própria ANS proíbe junta médica para pessoas com transtorno global do desenvolvimento, incluindo transtorno do espectro autista. E isso está no decorrer da petição. Portanto, e por tudo que mais consta nesses autos, pela abusividade perpetrada pelo plano, é que o agravante pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento, reformando integralmente a decisão prolatada. Fernanda. Muito bom dia. Reitero todos os cumprimentos e saudações já realizados anteriormente. Muito bem, excelências. Como muito bem adiantou o doutor Bruno em sua sustentação oral, estamos aqui tratando de uma decisão que foi proferida pelo juízo em que determinou que deveria prevalecer o entendimento da junta médica e não deveria ser custeado pelo plano de saúde a terapia aplicada pelo método de Flutime. Muito embora, num primeiro momento, possa parecer uma conduta abusiva por parte do plano de saúde, é importante que se ressalte aqui na minha fala alguns aspectos muito importantes. Primeiro, o poder regulamentar da ANS, quando no artigo 10º, parágrafo 4º, estabelece que a ANS, a agência reguladora, responsável por editar normas relacionadas à saúde suplementar. A mesma ANS que editou a Resolução Normativa 539, aqui aplaudida pelo colega, é a mesma que editou a Resolução Normativa que determina, que consolida a legalidade da junta médica na Resolução Normativa 427 de 2017. A mesma que foi aplaudida é a mesma que foi também desaplaudida, digamos assim. E é importante que se fale a respeito da junta médica porque ela é composta por 3 profissionais médicos, independente de estarem, o fato de estarem presencialmente ou não, analisando a documentação médica que é trazida pelo beneficiário, ela é legal, ela é válida. Ele não deixa de ser médico porque ele está presencialmente ou ele está virtualmente. E a junta médica não deixa de ser legal porque os médicos não estão ali diante do paciente. Principalmente da realidade que nós estamos hoje, em que são feitas diversas consultas e avaliações pela telemedicina. Essas condutas, essas práticas, elas são validadas quando são para beneficiar o paciente. Mas, quando é para analisar documentação médica e situação que foi prescrita, parece que ela deve ser chicoteada em praça pública. Bom, excelências, mais do que as próprias razões trazidas nas nossas contrarrazões, está a própria decisão que está sendo aqui agravada. É importante que eu ressalte aos senhores 3 aspectos muito importantes. O juízo de primeiro grau, quando indeferiu o tratamento, ele ressaltou 3 aspectos. O primeiro, o juízo fala assim: considerando não se tratar de negativa de cobertura de procedimento, mas sim de deferimento parcial, fundamentado em parecer de junta médica instituída nos termos da Resolução Normativa 424 de 2017. Faço até uma correção, eu falei 427. E é a 424. O segundo aspecto, que ele fundamenta a decisão. O juízo fundamenta a decisão. Há que se ponderar quanto à ausência do requisito de urgência para a concessão da tutela pleiteada, na medida que o paciente será submetido ao plano terapêutico individualizado, que inclui 10 horas semanais de aba, 2 sessões de fonoaudiologia e linguagem e uma sessão semanal de terapia ocupacional com integração sensorial. Os senhores podem ter observado que na prescrição médica havia prescrição de 32 horas semanais de Diflutime. Além disso, 10 horas semanais de aba, 42. Além de fonoterapia, de fonoaudiologia, e terapia ocupacional. O último aspecto que eu gostaria que os senhores observassem da decisão é o fato de que, quando o juiz ele enaltece o seguinte,
o seguinte ponto: aspectos controvertidos, como o alegado caráter experimental do método de Flow Time, assim como a carga horária expressiva de 32 horas semanais, serão objetos de instrução processual. Nós estamos na fase de instrução processual. Então, tudo isso precisa ser visto no curso do processo judicial. E são exatamente esses aspectos que fundamentam as nossas contrarrazões. O fato de a decisão do plano de saúde ter se fundamentado na decisão da junta médica, de que o tratamento do beneficiário não foi interrompido, era oferecido todo o restante do tratamento que está previsto no rol da ANS, e é importante que se diga que essa terapia, pelo método de Flow Time, ela não possui superioridade de resultados, né, quando se avalia as evidências científicas a respeito dele. Exatamente por isso que ele não está no rol da ANS. E considerando que está sendo oferecido tratamento, né, que existe a previsão da junta médica para se avaliar caso a caso, e que a decisão da Unimed Natal, quando não oferece este tratamento, mas oferece todos os outros prescritos na forma da lei, é aqui a nossa manifestação, pedindo para que o recurso que foi interposto, ele seja indeferido, né, e que seja mantida a decisão proferida pelo juiz acordo. Senhor presidente, eu peço licença para fazer um esclarecimento de fato. A doutora Fernanda disse na tribuna que existe uma prescrição médica que conta 32 horas disso, mais 10 horas de aba. Isso não condiz com a verdade. As 10 horas de aba que a doutora Fernanda falou é a que a Unimed está tentando impor para a criança. O tratamento que foi prescrito para a criança é todo no método DIR Flow Time, e a autorização foi por outros métodos, incluindo a aba pela Unimed. Então, eu acho importante ver esse esclarecimento, porque quando fala 32 horas disso, mais 10 horas disso, mais 10 horas disso, automaticamente soma e divide pelo número de 5 dias úteis da semana, porque não é a primeira vez que isso acontece. Então, só a título de esclarecimento. Está esclarecido no processo esse aspecto, e só para dizer aos advogados que nós temos o dever de discernir bem as questões. Doutor desembargador Delerme mandou o relator. Pois não, é o seguinte, o meu voto, depois de dizer que houve realmente uma alteração no método terapêutico, em clara interferência na autonomia do médico assistente, houve uma alteração no curso do tratamento, eu digo, não se mostra razoável impor ao agravante criança de apenas 5 anos, diagnosticada com TEA, em evidente situação de insuficiência técnica e econômica, o ônus de aguardar o desfecho do processo. Eu já havia diferido a liminar e agora estou ratificando, dando provimento ao recurso. Parece que tem um voto divergente do Baglo Cláudio, né? Por enquanto tem, né? O meu. Então, por maioria, né? Dando provimento por maioria. Eu vou externar a minha divergência aqui em respeito ao posicionamento de Vossa Excelência. Pois não, senhor. De um lado, nós temos um método particular que tem simpatia por essa terapia de Flow Time. E aí, realmente, prescreveu 32 horas por semana, segundo consta aqui no voto de Vossa Excelência. De outro lado, nós temos uma junta médica, também composta por 3 médicos, que diz que o mais adequado para o caso vertente é a terapia ABA com uma carga horária menor. Então, eu vou divergir de Vossa Excelência, até porque são cerca de 6 horas e 20 minutos por dia de exercícios para uma criança de 5 anos. E eu entendo que é demasiado, do ponto de vista leigo, e do ponto de vista também da junta médica da Unimed. Então, a prevalecer, nós estamos aí autorizando o pagamento de 32 horas por semana para uma criança de 5 anos, que talvez seja realmente muito pesado, porque é psicomotricidade, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia e terapia Flow Time, que realmente não está também autorizada pela Agência Nacional de Saúde. De formas que
muitas vezes, e eu vou contar aqui um caso que eu acompanhei há algum tempo, e vou falar em tese. Absolutamente não estou me referindo ao caso vertente, vou falar em tese. Tem um amigo meu, engenheiro, muito objetivo, tal, tem uma vida de muito exercício físico, e ele realmente tinha um filho com síndrome de Down. E ele queria transformar o filho dele num atleta de alto rendimento. E terminou ele tendo problemas de transtorno mentais, o próprio pai, a mãe e a criança, porque ele exigia tanto do filho superar uma questão que era da sua condição, uma condição que é originada de um acidente genético, um mandamento de Deus que ninguém sabe até hoje, a ciência não sabe como é que acontece esses casos da trissomia 21, em que ocorre, portanto, essa deficiência mental como resultado último da síndrome de Down. Então, às vezes, eu continuo falando em tese, exigir demais essa superação de uma condição de autismo, por exemplo, termina talvez por prejudicar mais do que ajudar. Então, é só para justificar o meu voto, mas Senhor presidente, quando terminar, quando passar só terminar. concluindo, excelente. Mas respeitando absolutamente quem pensa diferente. Pois não, desembargador. É só uma consideração que não é necessariamente para rebater nada que Vossa Excelência colocou. A observação seguinte: eu tive o privilégio, eu acho que Vossa Excelência também, de receber semana passada um convite da doutora, em nome da Unimed, e que inaugurou um centro muito moderno. E eu externei para a doutora um desejo que eu tenho e que vamos colocar em prática. Pelo menos aqueles processos que estão sob minha relatoria, eu vou convidar os advogados da Unimed e demais planos eu penso que, de forma mais abrangente, a justiça deveria se movimentar, aproveitando as palavras do desembargador Cláudio. Nós somos leigos. Por mais que sejamos inteligentes, o magistrado tem que ter um preparo, mas a justiça e o magistrado não têm preparo para analisar essas questões do ponto de vista médico-científico. Então, é importante que a justiça se movimente, e não é para desafogar apenas processos, que tem muito na justiça, toda semana nós temos aqui, é que realmente para haver justiça. Então, eu estarei convidando os advogados da Unimed e de outros planos, inclusive pessoas com poder de decisão, que é o diretor da Unimed, para algumas conversas, e temos manter um canal de comunicação aberto, muito mais do que trabalhar com mediação, e muita coisa pode ser resolvida, e evitar até de vir para a justiça. Não é? Então, só queria dar ciência disso somente. Eu quero dar ciência a Vossa Excelência, que diferentemente de Vossa Excelência, eu tenho conhecimento, sim. Faz 40 anos que eu estudo, leio, participo do grupo da AMB, participo de grupo de WhatsApp no Juízes do Brasil inteiro, interessa demais o tema de deficiência, inclusive autismo, leio a respeito e entendo que 32 horas por semana de tratamento é demasiado para uma criança. Isso aí eu sei porque senti na pele, acompanhei, fui presidente da Comissão do Direito da Pessoa com Deficiência da OAB e tivemos um trabalho, hoje está na mão de pessoas mais jovens, muito interessante a respeito dos deficientes mentais na rede regular de ensino, no trabalho. Hoje nós temos muitos deficientes mentais trabalhando na normatização da presença da criança e do adolescente na rede regular de ensino. Tivemos trabalhos copiados nacionalmente produzidos aqui no Rio Grande do Norte, com a doutora Margarida, com o doutor Otto de Brito Guerra, enfim. Eu quero dizer a Vossa Excelência que eu não sou totalmente leigo no assunto, não. Eu me interesso pelo assunto até para promover a felicidade de que meu filho é portador hoje. Desembargador Cláudio, eu não estou falando nem do seu caso concreto, estou falando dos casos. Aqui não só chega caso de autismo, não. Chega caso de oncologia, chega vários casos. Estou falando de questões de saúde de modo geral. Saúde de modo geral. Magistrado não entende de questão de médica. Estou falando em tese, como Vossa Excelência falou. Não disse que
nós não temos condição e Vossa Excelência não tem. Eu também tenho condições de várias áreas de saúde, porque eu sou profissional da área de saúde também. Eu fiz psicologia, psicanálise e parte de medicina. Então, eu estou falando em tese, estou falando dos casos de saúde de modo geral, e não apenas desse caso. Até porque o juiz tem que ser polivalente. Não é? Então, não estou falando desse caso concreto, estou falando de casos de saúde de modo geral. Eu sei que Vossa Excelência tem conhecimento profundo dessas situações, falando de saúde de modo geral. Eu não entendo de câncer, por exemplo. É só esclarecimento. Nós temos na sequência o 5, 4 e o 3, em que está inscrito o doutor Bruno Henrique. Os 3 são da minha relatoria. O 3, doutor Bruno, a Câmara está negando provimento ao recurso. Eu acho que o recurso é da Apvida. Há algum recurso de algum aspecto por parte de Vossa Excelência? No 3? Não, Excelência, sendo pelo desprovimento, não há o que se falar. Pois não. O 5, também da Apvida, da minha relatoria, nós estamos também concluindo a unanimidade pela negativa do recurso, acompanhado do desembargador Delermano e desembargador Cornélio. Aliás, desembargador Luiz Alberto e desembargador Delermano. E o 4, também a mesma posição, Excelência. Então, me dou por satisfeito. Pois não, Excelência. Até o próximo. Próxima terça. Na sequência, nós temos o 11, doutor Ciro Alberto de Araújo, da relatoria do desembargador, aliás, da minha relatoria. Vossa Excelência fala para o José Bernardo. É isso? Pois não, doutor. A indenização por danos morais e materiais, lucros cessantes, não é? É, exatamente, Excelência. Pois não, doutor. Excelentíssimos senhores desembargadores que compõem a primeira Câmara Cível desse egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, serventuários da Justiça, representante do Ministério Público, colegas advogados e advogadas presentes nessa sessão de julgamento. Eu gostaria de começar fazendo essa minha sustentação oral, lutando por uma injustiça sofrida pelo senhor José Bernardo da Silva, que durante décadas desempenhou a função de motorista e dono de transporte opcional na cidade de Parnamirim. E de uma hora para outra, ele teve o seu veículo incendiado. O que é que eu gostaria de trazer uma reflexão para Vossas Excelências entenderem por que a decisão de primeiro grau precisa ser reformada, com toda a data máxima vênia, com todo o respeito à magistrada que proferiu a decisão. Eu preciso chamar a atenção de Vossas Excelências para fazer uma lembrança aonde Vossas Excelências estavam há 2 anos atrás, há exatos 2 anos atrás. O que acontecia na vida de Vossas Excelências há exatamente 2 anos atrás. Eu trago aqui, ó. Isso é uma manchete do G1 que diz: ataques no Rio Grande do Norte chegam a 300 em apenas 8 dias, diz governo. Diz governo do Estado. Vou repetir. Ataques no Rio Grande do Norte chegam a 300 em 8 dias. E aí, a matéria deixa claro
que foram ataques de facções criminosas contra a sociedade em resposta ao governo, ao sistema penitenciário e a umas normas que as facções não gostaram de medidas tomadas nos presídios. Nós vivemos os piores dias no estado do Rio Grande do Norte há 2 anos atrás. Iniciou mais ou menos em 8 de março e foi durante vários dias. Hoje, 18, nós estávamos há 2 anos trancados, escondidos nas nossas próprias casas, por falta da segurança do estado do Rio Grande do Norte, que comprovadamente não usou os recursos que tinham e estão nos autos, nem conseguiu proteger as pessoas comuns da sociedade daqui, da cidade de Natal e do interior. Eu faço essa reflexão porque no dia 15 de março de 2023, o veículo dele, que estava guardado, parado para não ser incendiado, porque o foco das facções criminosas era um incêndio de transportes opcionais e transportes de ônibus, José Bernardo da Silva teve o seu carro incendiado por criminosos e esse carro era o único sustento da casa dele, da vida dele, da família. Quem tem transporte opcional na cidade de Parnamirim tem o filho como cobrador, tem a filha como responsável pela questão dos passageiros, é uma empresa, uma simples empresa familiar. O que foi que o estado do Rio Grande do Norte, que ora figura aqui como apelada, trouxe? Vejam, vossas excelências. O Estado diz que tratou-se de uma causalidade. Tratou-se de um fato isolado, essa situação do autor. E aí diz que, diante dessa causalidade, o Estado não pode ser órgão protetor para tudo. Como pode se tratar de causalidade? 300 ataques criminosos em 8 dias, catalogados e informados pelo governo do Estado. A sentença da juíza, data vênia, diz que, pelo acervo probatório produzido no processo, não há como relacionar o evento, por mais lamentável que seja, a qualquer conduta que seja comissiva ou omissiva do Estado, atribuída ao Estado do Rio Grande do Norte. Eu pedi a minha sustentação aqui, fiz questão de vir à tribuna para fazer a seguinte indagação, a reflexão. Como é que não houve nexo de causalidade se as facções declararam guerra? Isso saiu em todas as televisões, em todos os blogs, jornais. As facções declaram guerra contra o Estado e dizem: nós vamos roubar, matar, incendiar. E o Estado não consegue proteger a sociedade. Seu José Bernardo, está ali a filha dele que veio assistir, porque não consegue entender como é que o Estado não vai reparar dessa maior tragédia, que ele ficou sem dinheiro para comer, porque ele só tinha o seu sustento desse veículo, que era um meio de transporte alternativo e opcional. Como é que não houve nexo de causalidade se o Estado
não conseguiu declaradamente proteger a sociedade, um direito constitucional. Nos autos do processo, nós temos outra informação valiosa para Vossas Excelências. É que o Estado do Rio Grande do Norte recebeu 100% de um recurso para aplicar na segurança e, entre 2019, ele só aplicou 7,08% dos recursos federais que eram para ter sido usados na questão da segurança do Estado do Rio Grande do Norte. Será que isso não é um ato omissivo, declaradamente omissivo? Ou será que não é um ato comissivo? O Estado contribuiu para não usar esses recursos? Isso está tudo nos autos. As notícias, as informações precisas desses valores e que o Estado não conseguiu usar os recursos. E, somado a isso, para eu terminar e não me alongar muito, o próprio STJ, o próprio STF, já existem manifestações, estão na apelação que nós ingressamos, dizendo que a falta da aplicação de recursos para garantir a segurança ensejam que o Estado repare a quem sofreu prejuízo. Então, nós pedimos que a reforma da decisão de primeiro grau, para condenar o Estado nos pleitos formulados na inicial, esse processo demorou 1 ano em primeiro grau para essa família comprovar que era beneficiária de justiça gratuita. Mandava emendar, mandava voltar, dizia junte mais documentos. E eu juntei um print antigo e fui falar com a magistrada, que a filha Irene, que está aqui, dizendo que o pai estava passando fome, estava vivendo com a ajuda de 2 filhos, que ganhavam um salário mínimo, e que ele não tinha condição de financiar um carro, porque era exigido que o carro fosse um carro novo, com poucos anos de uso. Com mais profundo respeito a este egrégio Tribunal de Justiça, apresentamos esse recurso de apelação, não com base em clamor público ou emocional, com base em questões jurídicas, técnicas, que dão o direito ao seu José Bernardo da Silva, e confiamos que Vossas Excelências reconheçam a injustiça sofrida pelo apelante e que reestabeleça a devida reparação aos direitos violados. Muito obrigado. Nós estamos mantendo a decisão em face desse posicionamento deste tribunal, bem como do Supremo e do STJ. Inclusive, aqui nas palavras da ministra Assuceto Magalhães, essa questão tem que ser pontualmente provada, essa relação. A Denise Arruda, a mesma coisa, Herman Benjamin, e transcrevo aqui também decisões desta corte à unanimidade. E aproveitando um pouco aqui do STJ, como diz a faculdade do Estado por omissão, só pode ser reconhecido se houver nexo causal entre a falta de serviço e o evento. Em outras palavras, não se pode responsabilizar o Estado apenas porque, genericamente, sejam falhos os serviços de segurança, de saúde, etc. É como está votando a Câmara no 11. Exaurida a pauta com a presencial da primeira, como ainda temos aqui o 7, desembargador Cláudio Santos, doutor Matheus Rabu Mascarenhas. Está presente? O 7 em pauta, LL, Engenharia, Estado do Rio Grande do Norte. Pois não, doutor? Vossa Excelência fala, naturalmente, pela parte, né? Porque procurador do Estado, até hoje, nunca vi um aqui, não. Mas vamos para frente.
Bom dia a todos, especialmente na figura do ilustre desembargador presidente e também relator e dos demais presentes. Essa é uma demanda bastante simples, ela envolve uma contratação pública feita pela LL Engenharia, o Estado do Rio Grande do Norte e a LL Engenharia. Nós estamos dando provimento. Ah, perfeito. Tinham 2 pedidos, um era a nulidade da sentença, caso sim. Não, nós estamos julgando, dando provimento. Perfeito. Tá, então, porque há só prova suficiente para julgamento em 2º grau. Perfeito. Sem necessidade de voltar. Muito obrigado, então, excelência. Conforme norma do Código de Processo Civil. Ok, bom dia a todos. Na sequência, o 16, desembargador Delermando Luiz Henrique Silva. Fernando Sérgio Caldas, Estado do Rio Grande do Norte, desembargador Delermando Mota. Pois não, doutor Luiz Henrique. Bom dia, excelentíssimo desembargador presidente, pessoa na qual saúdo os demais desembargadores aqui presentes, excelentíssimo representante do Ministério Público, senhores servidores, colegas advogados. Eu gostaria de iniciar dizendo que se trata de um caso simples, mas, a bem da verdade, não é a hipótese concreta. Eu falo em nome do apelante, Dr. Fernando Caldas, médico, com uma longa trajetória, tanto na medicina como no serviço público, perante o Estado do Rio Grande do Norte. Médico com sólida formação, concursado desde 1990, atende como médico no Hospital Valfredo Gugel. Em 2005, desembargador Delermando, o Dr. Fernando Caldas submeteu e foi aprovado ao concurso público para um 2º cargo de médico, também perante o Estado do Rio Grande do Norte. Como médico legista, concurso promovido pelo Estado, especificamente pela Secretaria de Segurança Pública, e Dr. Fernando Caldas veio a ser lotado no ITEP de Mossoró. Então, entre 2005 e 2010, ele manteve a rotina de atender os plantões no Hospital Valfredo Gugel durante a semana, de segunda a sexta-feira, e em finais de semanas alternados, cumprir os plantões como médico legista junto ao ITEP de Mossoró, já que esse seu segundo vínculo com o Estado era de 20 horas semanais. Essas escalas alternadas de plantões e finais de semana era uma prática, e acredito que ainda o costumeira no ITEP de Mossoró, por uma conveniência administrativa entre a direção do órgão e os próprios médicos legistas locais de Mossoró. Há um costume que, segundo apurado na instrução, remonta pelo menos à década de 1970, de que médicos de Natal cumpram esse plantão em escalas alternadas em Mossoró, nos finais de semana, e os médicos de Mossoró atendem aos plantões de segunda a sexta-feira. Isso foi confirmado por todas as 5 testemunhas ouvidas ao longo da instrução. Pois bem, tudo ia bem para ambas as partes, Estado do Rio Grande do Norte e Dr. Fernando Caldas, até 2010, quando ele tomou a decisão de concorrer ao cargo de deputado estadual. E licenciou-se para tanto, ausentou-se para disputar a campanha política para aquele cargo, naquele certame, e ausentou-se entre julho, de forma autorizada, de julho a setembro de 2010. Quando retornou, em outubro de 2010, foi informado que seu nome não constava nas escalas de plantão. Então, portanto, ele não poderia, ou ele dava conta das atividades em favor do Estado do Rio Grande do Norte, como médico plantonista no Hospital Valfredo Gugel, ou ele atendia o ITEP de Mossoró.
o doutor Fernando Caldas, então, iniciou uma verdadeira cruzada para que a sua escala de plantão fosse restabelecida. E aí não se pretendia nenhum tipo de privilégio em relação a ele. Por quê? Porque também ficou demonstrado, comprovado pelo depoimento de todas as 5 testemunhas ouvidas, que apenas a escala de Dr. Fernando Caldas foi alterada. Somente em relação a ele houve essa alteração. O que não preciso ir muito longe para concluir que viola o princípio da impessoalidade que deve nortear a administração pública. E instaurou-se ainda 2 PADs, 2 processos administrativos disciplinares. Um pela Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte e outro pela Secretaria de Segurança, também do Estado do Rio Grande do Norte, em razão dessas ausências. O PAD da Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte chegou à seguinte conclusão. Da análise criteriosa dos autos, constatamos que o servidor Fernando Sérgio Macedo Caldas, alotado no Hospital Valfredo Gugel desde 1990, ausentou-se de suas funções em agosto de 2010 para fins de atividade política, mas o pedido de registro da candidatura a deputado estadual foi indeferido por homonímia com outro candidato. O que se pode desprender de fato apurado é que o servidor retornou ao seu ambiente de trabalho desde outubro de 2010, onde vem desenvolvendo suas funções normalmente no referido hospital. Diante dos fatos supracitados, verificamos que o servidor não teve a intenção de se afastar de suas funções, uma vez que vem desempenhando suas funções com habilidade, assiduidade e capacidade até a presente data, o que afasta a presença do animus abandonandi. E aí eu chego no ponto fulcral da tese da parte autora, que é de que, ao fim e ao cabo, não se demonstrou concretamente a existência do animus abandonandi por parte do Dr. Fernando Caldas, que é um requisito, um pré-requisito legal, de acordo com a Lei Complementar 122, Lei Complementar Estadual 122, em seu artigo 149, diz, abro aspas, configura abandono do cargo a ausência intencional do servidor ao serviço por mais de 30 dias consecutivos. Na espécie, estaríamos diante de um estranho caso em que o servidor teria abandonado o cargo, sendo que, a toda evidência, esse mesmo servidor fez de tudo para retomar suas atividades. Como eu disse, Excelências, a instrução nesse processo foi exauriente. Ela não se limitou à coleta de prova testemunhal, prova oral, mas também da juntada de documentos médicos legais, que foram justamente os laudos emitidos por Dr. Fernando Caldas durante esses 5 anos em que ele exerceu a função de médico legista do ITEP. E tudo isso, esse conjunto probatório, demonstrou a sua assiduidade, a sua produtividade. Além disso, uma das testemunhas ouvidas foi justamente o encarregado pelo setor de pessoal do ITEP. Esse senhor, e esse depoimento está totalmente degravado e juntado, acostado aos autos, Excelências, e pode ser conferido. O senhor Francisco Edivaldson Pereira Filho, que era encarregado do setor de pessoal do ITEP, ele informou o seguinte, respondendo às questões, uma delas, o senhor sabe informar se a escala de trabalho do Dr. Fernando Caldas foi modificada pela direção do ITEP Mossoró? Sim, sei, porque todas as escalas passam pelo setor de pessoal. Eu sei que ele trabalha nos finais de semana, trabalhava nos finais de semana antes e foi modificada para a semana. Essa ida dele lá ao setor de pessoal foi para tentar retornar à escala anterior, isso porque, contextualizando, se perguntava
se o doutor Fernando Caldas estava tentando retomar o trabalho, voltar ao trabalho. E a testemunha respondeu, isso mesmo, todas as vezes que ele foi lá. E o que é que o diretor do ITEP decidia ou dizia? A resposta do senhor Francisco, não resolvia. Na realidade, ele dizia quem resolve é a subcoordenação. Aí a subcoordenação informava, não, quem resolve é a direção. E ficava nesse impasse, e infelizmente não resolvia. E afinal, alguém resolveu? Não, não. Em nenhum momento foi resolvido. E não houve qualquer decisão administrativa? Não, não houve. Então, desembargadores, ficou claramente comprovado, demonstrado e comprovado que não há de se falar em ânimos abandonandi. Pelo contrário, Dr. Fernando Caldas ele foi alijado de forma persecutória, eu posso usar esse termo, porque ele foi o único médico legista da história do ITEP do Rio Grande do Norte que teve sua escala unilateralmente alterada, sem um consenso prévio, seja com os demais médicos, seja com a própria coordenação do ITEP. E mesmo tentando persuadir a sua chefia imediata de que ele estava tentando atender a um outro vínculo que tinha com o mesmo estado do Rio Grande do Norte, mesmo assim isso não foi suficiente para dissuadir a direção do ITEP e ele foi mantido alijado das escalas de plantão. E aí um registro, ele não poderia simplesmente chegar lá e trabalhar, desembargador Dilermano, porque lembrando que na função de médico legista, ele exarava documentos médicos legais que eram utilizados, na maioria dos casos, em inquéritos policiais, em processos criminais. Ele tinha uma função legal específica que teria que ter uma autorização imediata da sua chefia do órgão para o qual estava vinculado. Não poderia ele simplesmente chegar lá e sentar numa cadeira e dizer, eu estou trabalhando. Ele dependia desta escala para efetivamente que essas presenças fossem consideradas, não fossem consideradas como faltas, como ao fim e ao cabo foram. O que pedimos aqui, excelências, é uma análise criteriosa dessas provas que estão nos autos. Todos esses depoimentos foram degravados e juntados ao processo. Todos esses laudos médicos, esses exames produzidos por Dr. Fernando Caldas, constam dos autos. E a sentença, ela, com todo respeito, ela não enfrenta efetivamente o mérito da questão. E o mérito da questão, desculpe-me a redundância, passa longe do mérito administrativo da decisão, da demissão por abandono de cargo. Não se pede aqui que o judiciário entre no mérito administrativo desta decisão. O que se está pedindo é que o judiciário analise a presença dos requisitos legais. E um deles, e o primeiro deles, a existência de intenção de abandonar o cargo. Intenção de abandonar o cargo. Como é pacífico na jurisprudência dos tribunais superiores. Eu trago uma decisão recentíssima, apenas uma, mas são dezenas, da lavra do desembargador, do ministro Afrânio Vilela, da segunda turma, decisão agora de 12 de agosto de 2024, colacionada nos memoriais, e ela conclui dizendo, abro aspas, a jurisprudência desta Corte Superior pacificou a orientação no sentido de ser imprescindível a comprovação da intenção de abandonar para configurar o abandono de cargo público, pois nos termos do artigo 138 da Lei 8.112 de 1990, existe o elemento volitivo como integrante do ilícito disciplinar. Aqui não há nada disso. E houve, de mais grave, um duplo padrão para o mesmo fato, para o mesmo quadro fático.
o Estado do Rio Grande do Norte emanou 2 decisões conflitantes. Em uma, absolveu, considerou inocente ou que não teria havido ânimos abandonando por parte do Dr. Fernando Caldas, e na segunda, não. Então, a mesma administração estadual violou o princípio da legalidade, violou o princípio da impessoalidade e aplicou ao seu servidor decisões conflitantes, causando a ele um prejuízo concreto, que é a perda do cargo público. Excelência tem 30 segundos. Já encerrando, Excelência. A perda do cargo público, além de um prejuízo, obviamente, moral, à sua reputação profissional e pessoal. Portanto, Excelências, rogamos, Vossa Excelência, analisem, emitam o segundo olhar, a segunda decisão acerca do tema, pedindo integral provimento da apelação. Muito obrigado. Embargador Guilherme Mano. Senhor presidente, esse processo, como todos os demais que nós fazemos, olhamos com muito critério, inclusive porque se trata de um abandono, eventual alegação de abandono e perda do cargo, determinação de perda do cargo, e fizemos, como sempre fazemos, com muita percussiência e muito cuidado do ponto de vista jurídico. E eu estava analisando o processo e ouvindo atentamente, como é do meu dever, a sustentação oral do advogado, nobre advogado, inclusive quero parabenizá-lo por isso, e eu estou retirando de pauta para reexame. Retirando de mesa para reexame. Trago na próxima sessão. Pois não, acredito que realmente mereça uma reflexão, porque foi muito pouco tempo, inclusive. Mas vamos esperar, então. Trago na próxima sessão. Também volto de aberto para modificar também meu voto, se for o caso. Na sequência, obrigado, nós Excelência, temos... bom trabalho a todos. Nós temos aqui o primeiro e segundo, convocação do Dr. Roberto Guedes. Está na Câmara ele? Vamos ver. Vamos ver se o Dr. Roberto Guedes vem para a gente julgar. E... Está na Câmara ou está na Câmara? O 6, Dr. Matheus Magno Galdindo, embargo de declaração não cabe. O 8, Dr. Denis Tavares de Freitas. Bom dia, Excelências. Pois não, doutor. Vossa Excelência fala por quem? Eu falo pelo apelante, ele também é apelado, mas é a parte autora, o consumidor Lenilson Luan. Pois não, doutor. Pois não, doutor. Bem, bom dia a todos, mais uma vez. Inicio a minha fala cumprimentando aos excelentíssimos desembargadores que compõem esta egrégia Câmara, ao Procurador de Justiça, que se encontra presente, aos colegas advogados e também aos servidores do Poder Judiciário. Aqui eu buscarei ser extremamente sucinto com relação à minha fala e aos argumentos que pugnam pela necessidade de mudança parcial do julgado de primeiro grau. Pois bem, o apelante, no caso o consumidor Lenilson Luan, ele mantinha uma conta corrente com o Banco do Brasil, empresa então que compõe o polo passivo da demanda, e juntamente com sua mãe, era uma conta conjunta com sua genitora. E pelos anos de 2013, a mãe do apelante realizou um empréstimo bancário, e nesse empréstimo bancário foi contratado também um seguro prestamista. Porém, por infortúnio do destino, ela veio a falecer no ano de 2014. E com o falecimento, a conta conjunta deixou, portanto, de ser conjunta para se tornar uma conta bancária unipessoal, e o apelante veio a receber um seguro de vida contratado pela mãe em seu benefício. Porém, Excelências, por incrível que pareça, o banco demandado e a companhia de seguros
que fazem parte do mesmo grupo econômico, continuou a debitar, mesmo havendo um seguro que garantisse o adimplemento do contrato de empréstimo, mas continuou a debitar todas as parcelas do empréstimo, do financiamento bancário. E aí, esses débitos, eles duraram por cerca de 4 anos, razão pela qual o juízo de primeiro grau entendeu o dever do banco e da companhia de seguros de devolver todos esses valores, tendo em vista que o banco, comprovadamente nos autos, teve conhecimento do falecimento, ou seja, do motivo pelo qual o seguro deveria ser acionado e, portanto, o empréstimo ali bancário será adimplido na sua totalidade, porém, o banco continuou a fazer os débitos na conta bancária do apelante. E, em função desses débitos, findou por indisponibilizar quantias que eram necessárias para a sobrevivência do apelante durante um determinado período. Essa, Excelência, foi inclusive a causa de pedir os descontos indevidos feito por um empréstimo que já estava ou deveria estar quitado, né? No entanto, o seguro bancário e o banco demandado persistiram em realizar os referidos débitos automáticos na conta. Por essas razões, Excelência, aqui nós pedimos a reforma parcial do julgado, apenas no que se refere ao pedido de dano moral, tendo em vista que, em havendo esses descontos indevidos, né, o banco se aproveitou da circunstância de poder debitar automaticamente os valores, findou por prejudicar o apelante, não apenas materialmente, mas também no que se refere a constrangimentos morais. Por essa razão, aqui nós pedimos a reforma da decisão, parcialmente, para que também venha o banco a ser condenado no que se refere à obrigação de indenizar moralmente o apelante. Nesses termos, é o nosso pedido e eu agradeço a atenção dos senhores. O 8 da pauta, há uma divergência parcial do desembargador Dilermando. Não é isso, desembargador? Sim, só um momento, vou falar o voto dele. Siga, pois não. Tem uma divergência do 8, né? Sim. Já teve sustentação oral? Teve sustentação. O 8 eu digo o seguinte: divido respeitosamente do relator para negar provimento ao apelo, mantendo a sentença inalterada, por entender que o tratamento prescrito pelo médico... É o 8? Desculpe, perdão. Eu estou lendo aqui equivocadamente. A discordância é parcial no 8. Divergência parcial. Acompanho o voto de relação do relator em relação ao apelo da instituição financeira e da companhia de seguros, mas dou provimento ao apelo da parte autora para incluir na condenação imposta a indenização por danos morais no importe de R$ 3.000, mantendo coerência com o entendimento que sigo defendendo em feito dessa natureza, até pelo duplo caráter pedagógico punitivo dessa condenação. É só parcialmente, nesse particular. Acho que esse voto foi do desembargador Expedito ainda, ou foi do 8? Eu acho que... Mas foi do doutor Luiz Alberto já. Vossa Excelência adere a esse dano moral. Mas foi só a divergência foi só R$ 3.000. Foi só isso. Se Vossa Excelência estiver de acordo, eu vou acompanhá-lo nisso para a gente ficar na unanimidade. Então eu vou retificar o voto, acompanhar Tudo bem, Excelência. Tudo bem, Excelência. A divergência parcial nesse aspecto. Julgado, portanto, 8. Exatamente. Aí a gente já resolve também aí. Na realidade, tá bem colocado aí. Muito obrigado. O 11 foi julgado. O 12, desembargador Dilermando Mota, retira de pauta. De mesa. Trago na próxima sessão. É o caso do médico, né? Não. Não. É o doutor Micael Jonathan Rosa da correto. Costa. O 12 retirado de pauta, para reexame. Retirado de pauta. De pauta. Para de pauta mesmo. Certo. O 13 é doutor Roberto Rodrigues de Lima Filho. Não cabe sustentação oral.
Também Jaime da Cunha Riberito Barros. O 14 não cabe sustentação oral. O desembargador Dilermando é o relator. Correto. 15 foi julgado. 16 retirado de mesa para reexame. 17 julgado. E, salvo engano, temos aqui a ilustre presença do doutor Roberto Guedes. Seja bem-vindo, companheiro, amigo e colega, para compor e ilustrar esta Câmara Civil. Número 1, embargador E amigo? Cláudio Santos. Voto divergente do embargador Cornélio Alves, doutor Roberto Rodrigues de Lima Filho. Não presente, Vossa Excelência julga no sistema. Já votou. Não, mas se tivesse a defesa, a gente jogaria para o final. E o 2, Flávia da Câmara Sabino Pinho Marinho. Não presente, também julgado conforme o sistema. Vossa Excelência poderia ficar mais um pouco aqui para nos dar esse prazer de beber um pouco na vossa experiência. Tá. Eu vou agora. Se não houver nenhum advogado presente à sala virtual para alguma consideração, os colegas, fica convocada uma sessão extraordinária para a próxima quinta-feira, dia 27, doutor Luiz Alberto, dia 27 da próxima semana. Porque eu entrarei de férias no dia seguinte e a gente aproveita e dá uma limpada nas penas. Nada havendo mais a tratar, eu decidi declarar encerrada a sessão, ficando convocada uma outra para a próxima terça-feira, ordinária, e outra extraordinária para o dia 27, para que possamos assim cumprir com os nossos deveres.